Olá a todos, meu nome é Davi Coelho e esse é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer aqui sobre alguns elementos importantes para as práticas de eletrônica digital. A gente vai ter um contato inicial com o software Proteus. Em seguida, a gente vai ver como é que funcionam alguns instrumentos, tanto na simulação quanto na prática. E também a gente vai ver como realizar e analisar medições com esses instrumentos. Então, iniciando, né? O que seria o software Proteus? Ele é um software que permite aqui o desenho e a simulação de circuitos eletrônicos analógicos e digitais, bem como o projeto de placas de circuito impresso. Esse aqui que a gente está visualizando, né, é a parte ISIS do Proteus, é onde a gente vai desenhar os circuitos e vai simular o funcionamento desses circuitos. E a gente teria também a parte ARIS do software, né, que tem por objetivo projetar placas de circuito impresso. No caso da disciplina, a gente vai focar na parte de simulação de circuitos. Então, como é que a gente consegue trabalhar com esse software, né? Então, no primeiro momento, para ter um circuito, a gente tem que adicionar os componentes. Então, a gente vai aqui no canto superior esquerdo, onde eu tenho aqui os devices, os componentes, e vou adicionar esses componentes. Eu vou adicionar aqui primeiro um componente mais simples, né? Um resistor. Basta eu clicar aqui no componente que eu quero adicionar e adicionar ele aqui. Posso rotacionar esse componente. Posso indicar o valor da resistência, né? Que 10k ohms no caso. E para eu ter uma simulação desse componente, eu tenho que primeiro alimentar esse componente. Então, como é que eu posso fazer a alimentação? Tanto eu posso adicionar aqui uma fonte de tensão, né? Vou colocar aqui essa fonte de tensão, né? Para simular o meu circuito. E dado que essa fonte ela foi adicionada, eu tenho que ligar os circuitos, né? Sempre com o botão esquerdo aqui. Da mesma forma, eu posso dar um nome, né, de referência para essa fonte e dizer qual a tensão que essa fonte vai fornecer. No caso, tensão CC, né? E aqui no caso, para iniciar essa simulação, basta apertar o play. No caso aqui eu não estou vendo acontecer nada, né? Porque eu não tenho ainda os instrumentos de medição. Então, para verificar a tensão que está nesse circuito, eu vou aqui no canto esquerdo também, eu tenho, no caso, os instrumentos de medição, né? Eu posso ter osciloscópio, analisador lógico. No caso aqui, eu quero ver, por exemplo, a tensão CC que está alimentando esse circuito, né? Então, eu vou aqui em voltímetro DC, né? Aqui, no caso, eu posso conectar voltímetro. E agora eu vou apertar play, né? Aqui, então, eu consigo ter a visualização aqui da tensão que está nesse circuito, né? Uma outra forma de alimentar esse circuito são através aqui também no canto esquerdo, né, pelos terminais, que são como se fossem terminais de uma fonte. Então, eu tenho aqui o terminal de power e o de ground. Eu vou adicionar aqui um terminal de power e um terminal de ground. Vou aqui nos devices novamente e vou adicionar um resistor. Vou rotacionar aqui e vou fazer as conexões. Da mesma forma, deixa eu modificar um pouco aqui. Eu posso medir aqui nesse circuito tanto a corrente que está circulando por ele, como a tensão, né? Então aqui eu vou adicionar também um amperímetro DC.
eu vou conectar novamente aqui para verificar a corrente que está circulando nesse circuito, né? E também vou analisar aqui a tensão. Da mesma forma que eu fiz no circuito anteriormente, vou medir aqui essa tensão. Então, pessoal, aqui, ó, duas coisas importantes, né? A gente está vendo aqui que ele está medindo 5 volts, ou seja, quando eu coloco só o terminal sem informar nada aqui, eu estou informando que esse terminal tem 5 volts, né, daqui em relação à referência. E aqui está 0 ampere. No caso, esse medidor está com 0 porque ele está medido em ampere, né? Se eu tenho 5 volts aqui, eu tenho 10k ohms, eu tenho, no caso, 0,5 miliampere. Então, eu posso também, pessoal, mudar o range de medição, né, desse amperímetro. Eu posso colocar, por exemplo, aqui miliampere. Então, aplicando play aqui de novo, eu vou ter, ó, miliampere. Uma coisa interessante, né, que está menos meio miliampere, porque no caso eu coloquei os terminais do amperímetro invertidos, né, quando está fluindo para cá, né. Então, uma coisa importante, né, esses dois terminais, eles estão indicando também uma fonte de tensão, né? Porque essa mesma fonte pode estar alimentando outras partes do circuito, né? Como se eu tivesse uma fonte dessa, né? Conectando aqui esses terminais. No caso, automaticamente ela já está em 5 volts, mas eu posso ter no circuito fontes que alimentem com outra tensão, né? Então, por exemplo, eu posso dar outro nome a esse terminal, sei lá, T2. E quando eu for apertar o play, vai gerar um erro. Por que isso acontece? Porque eu não indiquei quem é a tensão desse V2. Então, a forma de eu indicar isso é através de Design, Configure Power Rails, né? Aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu já tenho o Ground, que no caso é a referência, né? Que é esse tipo de terminal. E eu tenho aqui, ó, o VCC e o VDD, que é quando eu aplico esse terminal sem nenhum nome, é como se ele estivesse conectado a esse VCC barra VDD, que é 5 volts. Por isso que aqui a tensão estava 5 volts. Então, se eu quero criar uma nova fonte, né, para esse circuito, que alimente com 10 volts, eu posso chamar aqui de V externa, por exemplo, tensão externa. Então, vou ter aqui, ó, uma nova tensão externa. Eu indico qual é a tensão dela, por exemplo, 10 volts. E eu tenho que conectar essa V externa quaisquer pontos que eu queira conectar, né? No caso aqui eu vou conectar o V2. Então, esse V2 ele vai estar conectado à tensão externa, que no caso vai ser de 10 volts. Então, mudando aqui, né? Vou apertar play de novo. Então tá aqui. Agora eu estou alimentando esse circuito com 10 volts. E aqui a corrente agora é menos 1 mA, né? Que é 10 volts num resistor de 10k ohms. Por último, eu também posso ter a simulação de um potenciômetro, né? Um resistor variável, né? Tem aqui potenciômetro. No caso, eu vou colocar aqui um potenciômetro ativo que eu posso mudar. Colocar aqui a mesma coisa, né? O power e o ground. E procurar um voltímetro, né? Só que no caso, pessoal, vou medir aqui do pino central do potenciômetro, né? Então aqui, ó, a resistência está em 50%. Eu estou medindo apenas 50% da tensão, né? Então, no caso, como eu não dei nome a esse terminal, aqui tem 5 volts. Então, metade da tensão vai ser 2,5. Se eu sair modificando aqui, eu vou ter uma medição de tensão diferente.